Boa noite. Vamos 4G. Boa noite, tudo bem, pessoal? Como vão vocês? Tudo bem, doutora? Olá, Rê, muito bom. Muito obrigada, doutora Renata, uma alegria estar aqui com você nessa noite. Nós que agradecemos, doutora, já estamos subindo aí nos views, vamos esperar o pessoal entrar, tudo bem, gente? Enquanto isso, a gente coloca a nossa música para esperar subir um pouquinho. Vamos ver se ficou clarinho. Vou colocar o meu mais para trás. Maravilha! Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma live, hashtag Renata Rocha com você. Estamos aqui com os nossos amigos, nossa doutora, nossa convidada hoje, já presente. Nós vamos aí fazendo a abertura dessa nossa live. Hoje, uma terça-feira, 20 horas. Um horário diferenciado, né? Geralmente a gente faz às 19h30, mas hoje a doutora tinha consulta e a gente nos adequamos ao horário dela. O pessoal está começando a aparecer aqui. Deixa eu dar uma boa noite para o Vanderlei, para a Lilian, nossa amiga em comum, o James, a Cíntia, a Rita, Luiz Henrique, Sônia Regina, Maria Luísa Tonini, Leila, já entrou, Salvador. Um abraço para vocês, galera. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Mais essa live, hashtag Renata Rocha com você. Eu queria agradecer principalmente a minha equipe central, que me ajuda nessas lives, em toda as minhas atividades do dia a dia. Nós corremos, nós sabemos da nossa vida e é importante a gente estar aqui hoje. Eu não sei se todo mundo me conhece, como tem algumas pessoas que entram na live e são amigos de outras pessoas. Meu nome é Renata Rocha, eu sou moradora aqui de São Bernardo do Campo, trabalho em São Bernardo, sou fisioterapeuta, especialista em acupuntura. Além disso, sou conselheira do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo. Também coordeno um centro de reabilitação em saúde pública, na qual atende pessoas com deficiência, tanto deficientes intelectual, deficientes visuais, auditivos e físicos também. Desenvolvo projetos há mais de 20 anos aqui na cidade, e o importante é que a gente agora vem trazendo informação através dessas lives para muitas pessoas, tá bom? Tá entrando mais gente, doutora? Então, eu estou aguardando um pouquinho mais, tá bom? Tá ótimo. Estou vendo amigos também entrando. Que delícia. Muito bom. Isso. Eu não sei, eu estou dando a impressão de alguma interferência na minha voz, mas eu vou vendo se tem algum equipamento aqui perto, a gente já está desligando, tá bom? Bom, vamos lá. Depois de me apresentar, o que eu queria agradecer hoje, principalmente o nosso maior patrocinador, que é Deus, que nos dá a oportunidade de estar aqui hoje, vivos, né? Apesar de toda essa pandemia que nós estamos passando, que nós estamos assistindo e vocês estão com a gente. Graças a Deus estamos com saúde e vamos orar para aquelas pessoas também que neste momento não estão passando por uma fase tão boa, né? Mas que estão em casa nos ouvindo e que possam melhorar após essa live e essas informações de grande valor que a gente está passando. Quem gostar, quem puder, né? Quem tiver essa disponibilidade financeira de poder doar
cestas básicas, algumas entidades nos pedem, então, através das lives, eu faço o pedido, aí vocês, inbox, podem estar encaminhando, né? Já aconteceu várias vezes, a pessoa, até agradeço as pessoas que encaminharam as cestas básicas, e a gente passa o endereço da entidade que está precisando, ou que pediu para mim, para que vocês possam entregar pessoalmente e conhecer essa entidade, que eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de ação nesse momento onde tantas pessoas vêm passando uma situação financeira complicada. Então, eu agradeço as pessoas que me ajudaram, que vêm ajudando. Todos os dias chegam doações e a gente consegue, de fato, ajudar pessoas que precisam nesse momento, tá bom? Pessoal, eu peço para vocês também ficarem ligados nas nossas mídias, tanto no Facebook, que é o Renata C. Rocha, no Instagram, que é o Renata Rocha RR, o canal do YouTube, onde vai estar postado essa live de hoje e as outras, que é o Renata Rocha SBC, e também na minha página, que é o Renata Rocha apenas, tá bom? Essa live ela tem uma duração de 40 minutos, então acompanhem, fiquem junto com a gente até o final. É um tema muito interessante. O tema de hoje chama-se Terapia de Casal, quando procurar ajuda. E para isso eu trouxe a minha amiga, que vocês estão vendo aí, que é a doutora Leila Monteiro, que é fisioterapeuta também, como eu, tá bom? Ela é fisioterapeuta formada pela Universidade Estadual de Londrina, é sexóloga e psicanalista pela Escola de Psicanálise de São Paulo, psicoterapeuta sistêmica de casais e de família pelo Instituto Paulista de Terapia de Família, hipnóloga clínica, especialista em sexualidade pela Sedex Sapientai, terapeuta sexual pela Procesc da USP, fisioterapeuta pélvica pelo CBS São Paulo, terapeuta integrativa formada pelo Método Barthes no Hospital Europeu Georges Pompidou, em Paris, membro da Sociedade Latino-Americana de Sexualidade, Master Coach, facilitadora de barra Access, né, de barra Excels, e eu apresento a vocês, então, minha amiga, psicanalista, psicoterapeuta de casal, doutora Leila Monteiro. Muito boa noite, doutora. Muito obrigada pelo convite, Renata, sucesso aí nesse seu empenho, nesse momento difícil do mundo, né? Mas estamos aqui firmes, com saúde, e é uma alegria a gente estar entrando nesses lares e vendo tanta gente empenhada, fazendo também sua parte. Levando informação, com toda certeza. Doutora, vou chamar você de Leila, que é minha amiga, a gente se vê sempre. Sim. Leila, a pergunta primeira e a mais importante que eu gostaria de te fazer. Quando eu fiquei pensando no tema que você me passou, que é o tema que você trabalha e que você conhece, a gente imagina uma terapia de casal, uma pessoa escutando e um casal do outro lado ouvindo. O que exatamente consiste e o que pode ser feito dentro de uma terapia de casal? Que tipo de alternativas a senhora dispõe ou você dispõe para isso? Excelente isso. Na verdade, a terapia de casal, eu falo, nada mais é que a gente está disposto a ouvir o outro e ser ouvido, mas a ouvir de fato mesmo o que o outro está querendo dizer. E que também a sua mensagem chegue de forma assertiva, clara, amorosa. Então, um terapeuta de casal, ele é treinado para fazer as perguntas certas e para mediar um conflito. Quando um casal procura uma terapia de casal, infelizmente, na maioria dos casos, é quando estão com muitos problemas. O ideal, eu falo, seria até antes de casar, seria ir numa pessoa que é imparcial, que é neutra, que, né, tá de fora, e trazer para um e para o outro, porque o que é um casamento? É um contrato. Então, assim, o que eu quero dessa relação, o que o outro quer, não é só o que eu fantasio ou o que eu imagino, mas o que eu trago claro. E uma das coisas que vem muito, Renata, é assim, problema com a minha família ou com a família do outro. Então, antes de casar, parece que você está casando só com aquela pessoa. Engano, você casa também com a família do outro. Aí depois do casamento, aí que não gosto mais da sogra, não gosto do irmão, não gosto do enteado, principalmente quando são terceiros, outros casamentos, não o primeiro, que às vezes vem os filhos da outra relação. Então, uma terapia, ela vem para
trazer um pouco mais de clareza e para que esse casal não rompa. Mas às vezes o que ele vem tão na UTI para a terapia que às vezes é inevitável a separação, mas ainda assim é importante, né, a lucidez da terapia, porque tem patrimônio, tem filhos, tem um tempo de relação para a gente conduzir de uma forma mais harmoniosa aí. Com certeza. Leila, uma pergunta que me fizeram essa semana, e para perguntar para você também, né? E que eu acho interessante, é o mesmo tipo de pergunta que eu também, mesmo tipo de dúvida. Na fase do Covid, nessa fase que a gente está passando de enfrentamento, muitos casais ficaram juntos, né? Porque não foi trabalhar, ficaram na mesma casa. A gente sabe que isso aumentou o índice de violência doméstica, a gente sabe que isso é relacionado até com um caso de polícia, né? Mas voltando para um caso mais ameno, um caso mais simples. Essas pessoas convivendo diretamente na mesma casa, muitos problemas que já existiam, que não tinham, começaram a ter. Muitas pessoas estão indo aos consultórios, procurando especialistas como você, para poder saber se o casamento realmente acabou ou se é por conta desse estresse. O que você vem recebendo nessa fase? Realmente você acha que piorou o relacionamento, a fase Covid? Muito excelente pergunta. Eu venho atendendo desde o dia 16 de março de uma forma popular, né, a valores populares. Inicialmente eu comecei atendendo em separado, caso de ansiedade, pânico, depressão, e depois foi crescente o número desses atendimentos também populares para casal. O que acontecia, ninguém imaginava que fosse viver tanto tempo junto, porque o que acontece antes da pandemia, nunca se viveu isso na história, as pessoas saíam, né, não só para o trabalho, mas era assim, tinha o aniversário de um, o batizado do outro, o casamento da fulana, então se distraía, se arrumavam, ia numa festa, ia num circo, ia num cinema, ia tomar um café com uma amiga, ia bater uma bola com o vizinho, e de repente até as crianças passaram a ficar estressadas. Crianças que moram em prédio não podem descer mais no parquinho. E aí, o que aconteceu? A gente mostrou para o companheiro, para a companheira, até para os filhos, a nossa face mais sombria, né? Aquela face mais dura, que não tem uma válvula de escape. Então, as separações vêm acontecendo no mundo desde o início, né? Isso não é nem pós-pandemia, é na pandemia. O que eu falo, eu sou muito mediadora, eu falo que na pandemia não é hora da gente decidir nada, a não ser quando tem um caso de violência doméstica. Aí sim tem que procurar as autoridades. Não tem como você continuar, né, em casa apanhando. Lembrando que a violência contra a mulher e contra a criança e o idoso aumentou, mas também tem casos contra homens. Já ouvi falar que homens também têm apanhado das suas mulheres, os homens não denunciam porque têm vergonha, então aí um alerta. Qualquer tipo de falta de respeito, isso precisa ser notificado e denunciado. Fora isso, eu falo que respira fundo, toma água, põe a máscara, dá uma volta no quarteirão, vai passear com o cachorro e recomeça, né? Porque não tem sido fácil, as pessoas estão ganhando menos, estão talvez trabalhando mais. A parte financeira vem afetando muito, né? A parte financeira acho que é um ponto, é um complicador. É lógico que tem o amor, tem tudo, a convivência de anos, mas complica. A gente percebe que as pessoas realmente estão passando por uma fase, está ficando cada vez pior, né? E eu acho que o retorno das atividades pode até ajudar um pouco, né? A gente brinca até, eu recebi um post esses dias a mulher já está rezando para o marido voltar para o futebol. Achei interessante isso, né? Excelente. Nós somos um país muito criativo, que a gente tem recebido, acho que todo mundo, umas tirinhas, e eu recebi outro dizendo empoderamento feminino, que a mulher ela colocou uma barata dentro do armário e aí ela ficou super feliz que o marido limpou todo o armário procurando a barata. Daí ela falou, amanhã vou colocar a barata no armário do banheiro.
E, enfim, é uma brincadeira essa, né? Uma tirinha. Mas eu acho que os maridos talvez estejam ajudando mais, sim, né? Porque estão em casa, de repente, né? Não tem ninguém para ajudar. Muita gente dispensou suas ajudantes. Eu acho que agora estão voltando. Eu atendo algumas gestantes que dispensaram. Continuaram pagando, mas dispensaram porque estava com muito medo da questão do transporte, do Covid, enfim, de outras pessoas da família. Eu acho que é o momento de cada família, a doutora Renata, ver o que é possível fazer, né? O que é regra para um não precisa ser para todo mundo, mas eu acho que é o momento de contemporizar, de ter solidariedade, de não achar que a pessoa está contra você, principalmente falando de casal. É a hora da gente entender que os filhos também estão sofrendo, que as crianças também gostam das atividades da escola, o extracurricular. Eu nunca vi tanta criança dizendo que quer voltar para a escola. Tem as que querem e as que não querem, né? Mas a maioria eu acho que já está cansado de ficar em casa e os pais também cansados, porque não tinha essa rotina de educar os filhos, né? De ficar, apesar que eu acho que é o pai e a mãe que educa, mas se atribuía muito isso às escolas, e agora eu acho que a aproximação familiar foi importante para a gente verificar essas fragilidades, essas deficiências que a gente tem e tentar melhorar. Leila, eu sei que você tem um currículo muito extenso, eu te conheço há muito tempo. No seu consultório aí em São Paulo, você tem casos de sucesso, né? Que você até já me pontuou, já me contou, na parte como sexóloga, né? Na parte que a gente trata do comportamento sexual do ser humano, né? Em vista toda a sua plenitude, não falando exatamente só de sexo, mas todo o envolvimento do trato dessa parte. E, assim, alguns casos me chamaram a atenção quando você falava da parte do homem em relação a baixa autoestima e depressão, quando ele não tem, por exemplo, a ereção, ou a mulher que tem uma incontinência urinária e se encontra numa situação complicada. Então, deixam de ter um relacionamento sexual, deixam de sair de casa, acabam sendo prejudicados, isso tanto homem quanto mulher, eu falo casal no sentido geral, né? Que hoje a gente não é mais como era antigamente, que era aquela coisa marido e mulher, hoje a gente tem vários tipos de casais e todos enfrentam as mesmas dificuldades, né? Todos somos iguais. Então, perante isso, os casos que você me pontua, eu gostaria que você explicasse e entrasse de fato no que eu sei que você é uma das referências aí no país nessa área, como sexóloga. Sim. Eu fico muito feliz pela sua fala. Eu tenho trabalhado há muitos anos de uma forma muito séria. Não é fácil, porque no Brasil a gente não tem, diferente da França, onde eu fiquei um tempo, que a gente tem na França a saúde sexual, ela é tão importante quanto a saúde respiratória, enfim, essa coisa toda. E falando talvez do homem nesse momento, imagina que o homem que já tinha uma disfunção erétil, e segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, todos os homens vão ter em algum momento alguma dificuldade funcional sexual, e isso é considerado. O que a gente vem atendendo é quando ele persiste acima de 6 meses. Então, trazendo essa informação para tranquilizar, às vezes, as pessoas, que nesse período de quarentena parece que está tudo mais exacerbado. Então, assim, a pessoa que tinha alguma dificuldade, alguma diabetes não controlada, hipertensão, problema de tireoide, uso de anticonvulsivante, outros neurolépticos, enfim, pode ser que nesse momento estejam mais disfuncionais, então com dificuldade de manter essa ereção. Não é porque seu parceiro não tem desejo por você, não é porque você não está se arrumando. Claro que às vezes isso também ajuda, mesmo estando em casa, eu falo, toma um banho, fica arrumadinho, como se fosse trabalhar. Acho que a gente tem que ter esse hábito aí da rotina. Mas o que acontece é o homem sob pressão, ele funciona diferente, não é nem que funciona pior, nem melhor. Então, uma das coisas, pensando na questão sexual do homem, é tratar a ansiedade desse homem, né? Então, como é que a gente trata a ansiedade?
com alimentação correta, regulando o sono, diminuindo a quantidade de álcool que aumentou muito na quarentena, cigarro e outras drogas, se possível, nunca, não deixar de conversar com o seu médico, mesmo pela telemedicina. O que eu vejo de gente tomando remédio que já tomava com uma dose errada, a mais, a menos. Então, assim, não, né? Continue fazendo o seu tratamento. Eu vou entrar na mulher, mas falando do homem, que esse homem, de alguma forma, tenha essa válvula de escape. Essa válvula de escape, nem se for quando eu falei lá para andar com o cachorro, subir a escada do prédio, precisa fazer uma atividade aeróbica, né? Ninguém está falando de academia, que a gente sabe que está fechado, nem de parque, nem de clube, mas põe a máscara e corra, às vezes, né, numa rua deserta perto de você, né? Leia algum livro, assista alguma série, algum filme engraçado, jogue um tabuleiro com o seu filho, né? A gente tem que recriar, né, e co-criar nessa realidade. Agora, para a mulher, principalmente a que está com incontinência urinária ela não é normal, falando como fisiopélvica, qualquer perda urinária tem exercícios pélvicos, eu me coloco à disposição mesmo depois, podem me procurar, que dá para a gente passar, inclusive online, para as pessoas começarem a contrair e relaxar essa musculatura. É fácil de fazer, né? Então, assim, não deixa para lá, né? Não se acostume. Eu tenho visto, até estou me preocupada, eu tenho visto em alguns canais da televisão que aumentaram as propagandas de calcinha descartável. Tem uma marca que não é a que mais vende no Brasil, mas que começou a fazer muito mais, até na TV paga, com propagandas assim, em diferentes. A mulher jovem sendo confiante, saindo para uma reunião e usando, né, essa fralda, entre aspas, essa calcinha descartável, dizendo que é normal a mulher perder urina. Não é normal perder urina, né? Isso afasta muito essa mulher do seu parceiro, ela fica com vergonha, ela fica retraída. Então, existem muitos desses atendimentos, inclusive nos serviços públicos. Se não, estou à disposição para dar uma orientação. Então, nesse momento, não descuide de si, não se cobre tanto, né? Entenda que é um momento que vai passar, talvez demore um pouquinho, mas talvez a grande questão até do relacionamento e da sexualidade reconheça lá dentro no seu íntimo a sua essência, né? Entenda por que você está com essa pessoa, né? Com seu pai, com a sua mãe, com seu parceiro, com esse filho, tem um motivo dessa sua escolha. E para todos os problemas, eu vou falar que, graças a Deus, tem solução. A medicina está muito avançada. O que desanda a reabilitação, vamos dizer, seja física ou psicológica, é quando as pessoas abandonam o tratamento e quando desesperam. Né? Então, se a gente fizer direitinho, regrado... A grande maioria, né, Leila? A gente sabe disso, eu e você já passamos por alguns pacientes em comum, e eu na acupuntura, você na sua parte, e a gente sabe que quando o paciente abandona porque ele quer resultados imediatistas, resultados muito rápidos, ele não vai conseguir, né? Até porque todas as terapias que a gente trabalha não são terapias que fazem mal ou que têm efeito colateral, por isso que elas talvez demorem um pouco mais para chegar naquele efeito que a pessoa queira, né? Porém, eles vão ser mais benéficos para a saúde. Agora, pontuando, você falou uma coisa interessante da saúde pública. A gente pensa no homem que tem o dinheiro, que tem essa condição financeira para fazer esse tratamento, aquele que não tem, eu sei que você trata e que você tem preços acessíveis, porque eu te conheço, eu sei que na fase da pandemia você ajudou muita gente, mas na saúde pública ainda há um déficit, mesmo que a gente tenha, ainda não é tão fácil de você achar, principalmente a saúde do homem. Como você disse, lá em Paris, na França, a gente tem essa dificuldade também, que a gente já várias vezes conversou sobre isso, e que tem que evoluir, porque muitas vezes a gente pega pacientes realmente depressivos por uma coisa que facilmente um fisioterapeuta ou um psicoterapeuta ou um sexólogo não poderia resolver, né? As técnicas de fisioterapia são diversas, você é uma delas que executa fisioterapia pélvica com a mulher e etc.
e se preocupa com a saúde do homem, né? Eu acho que a gente conversou sobre isso. Você foi uma das primeiras pessoas a falar Sim, sobre a saúde do homem no país, né? No sim, Brasil. sim. E isso é um tema que é um tabu. É interessante porque a mulher não pode falar sobre ereção, a mulher não pode falar sobre lubrificação, né? E Sim, etc. Sendo que a gente fala de forma técnica. Nós estamos aqui para ajudar. Nós sim, somos profissionais sim. isentos de qualquer tipo de pensamento. A gente vai lá, ajuda com as técnicas que nós temos. Então, eu quis só pontuar isso, porque eu sendo da saúde pública, eu realmente acho que é um déficit, eu acho que é uma pena a gente não ter uma pessoa como você, por exemplo, na saúde pública, treinando profissionais para ficar cada vez melhor. E a gente, quando o paciente sai da cirurgia, muitas vezes já ir direto para o fisioterapeuta dessa área ou para o terapeuta ou a pessoa que for respectiva. Uhum. Voltando ao tema, a gente falando da terapia do casal, o casal ele pode procurar então por diversas razões, como você pontuou. Então, é a falta de sexo, ou não consegue, ou não tem mais, vamos dizer, afinidade, ou não tem mais vontade de um relacionamento sexual, ou está brigando muito, ou já acabou o amor. Tudo isso quando que a gente tem que definir assim, ó, nesse momento tá sério, tá muito grave, a gente vai partir o quê? Para antes da gente procurar um advogado, seria isso? Ou a gente tem que pensar assim, a Sensacional, gente se ama sensacional. e a gente quer melhorar. Tem que ter um ponto de partida, a gente se ama, a gente quer melhorar, então nós vamos fazer terapia. Seria isso? É, eu vou falar, independente de eu ser terapeuta de casal, eu vou falar que um terapeuta de casal, sabe quando antigamente a gente conversava com um pastor ou com um padre, que a gente tinha um problema no relacionamento, aqueles cursos de casais que a gente via bastante, então o casal estava com Sim. uma dificuldade, ia falar, esse é o terapeuta de casal. É o terapeuta que vai chegar e falar, mas poxa vida, vocês são um casal tão bonito, o que está acontecendo? Porque às vezes, Rê, a separação é uma ilusão. A gente imagina que o quem que a gente está é aquela pessoa chata, é isso, é aquilo. E quando a gente sai da relação, eu vejo isso, eu sou casada há 23 anos, eu vejo isso dos pacientes, trocam 6 por meia dúzia. É um É sofrimento. uma E ilusão, né? talvez, não é? É uma coisa. Então, o terapia de casal é para ver o que está Muito bom. faltando. Vamos apimentar esse casamento? Por que que esse homem está assim ou essa mulher? Vamos olhar para os filhos. E aí, falando da formação sistêmica que eu tenho, a formação sistêmica sempre se baseia na família. E assim, se a gente quer aquela família junto, pai e mãe tem que ser namorado. Um dos grandes pontos da terapia de casal e eu tenho uma coisa que eu adoto há muitos anos, que eu falo que os casais deveriam tomar. A primeira pílula da terapia de casal seria beijo de 10 segundos. Então, independente de quantos anos vocês estão juntos, todos os dias, pelo menos uma vez por dia, dá um beijo de 10 segundos, que é muito rápido, mas é contar A de gente 1 a esquece, 10. Leila, a gente esquece. Bem A gente lentamente, mas esquece, né? Agora eu então, tô começando a ficar mas é um preocupada. acordo, sabia? Acho que para todas depois você tá lá no YouTube, para Muito todos os bom. ouvintes, treinem o beijo de 10 segundos. É igual a gente treinar para passar fio dental. É super chato passar fio dental. E o beijo no começo, eu falo, faça nem se for como se fosse uma lição de fisioterapia, uma ginástica. Beija por 10 segundos, beija com vontade, com amor, com língua, com conexão. Porque quando o pai e a mãe voltam a ser namorados, essa família não rompe. Então, assim, quando a gente pensa, de falar, nossa, sexologia, eu falo que a primeira coisa, para a gente ser bom de cama, a gente tem que ser bom namorado. Para ser bom namorado, a gente tem que olhar mais as qualidades que os defeitos. Então, segue aí quando que a gente procurar uma terapia de casal. Quando a gente fica rabugento, quando a gente olha mais as vicissitudes do que as virtudes. E eu acho que aí vale um questionamento, Rê, quantas vezes a gente está achando que o espinho está no olho do outro, mas está na forma como a gente se expressa. Muitas vezes, quando eu Muito. escuto esse casal, os dois têm razão.
Não é que um tem mais razão, geralmente os dois têm razão. Às vezes é a forma, né? Os dois a fala dos dois está validada, mas se esse daqui falasse um pouco mais lento, se esse daqui falasse um pouco mais sem gritar, e aí entra uma coisa que é importante, falando em proteção, falando em ECA, direito da criança. Pai e mãe que ama seus filhos não deveriam discutir nunca na frente dos seus filhos. E as pessoas que separaram, porque também ninguém é obrigado a ficar com quem não quer mais, lembrar que filho é filho. Filho não é o seu melhor amigo nunca. Então, essa é uma premissa da terapia importante. Se você não tem dinheiro para fazer terapia, tem muito lugar de terapia, inclusive de escola, gratuito. Vai num pastor, vai num padre, liga para uma amiga, grava sozinha a sua voz no celular, conversa você com você mesma, mas não use o seu filho contra o seu ex-marido ou sua ex-mulher, porque Muito isso dá bem um colocado, problemão para essa doutora. criança na adolescência, né? Então, é uma das coisas que eu falo isso, eu faço muita palestra disso, Rê, em Trauma, né? muitos lugares, contra a alienação parental, porque não existe nada mais danoso para um cidadão quando o pai ou a mãe falam mal do seu pai ou da sua mãe. É alienação a isso, é você falar mal daquela pessoa que era o seu super-herói. Aí, de repente, separam e o super-herói não existe mais. Agora, né, virou um monstro, né? Então, preserva a figura do seu ex para os seus filhos. Muito, muito bem colocado. Eu gosto demais de falar com você. Eu ficaria horas te ouvindo. Eu gosto muito do jeito que você coloca as coisas de forma simples, fácil de entender. Tem uma pergunta de uma internauta, Tereza Cristina de Carvalho. Ela pergunta assim: hoje os jovens não têm a compreensão necessária para manter o relacionamento. Como ajudá-los? Ela fala em relação aos jovens, porque eles casam, descasam, é diferente, acho que da nossa época, a gente que as nossas avós que aguentavam mais, né? Cada um tem uma Sem história de dúvida. família para contar. Essa é a pergunta dela. Deixa eu ver se tem mais alguma relacionada. Não, vamos aguardar mais perguntas. Doutora? Muito bom. Tereza, eu acho que tem um ditado muito antigo que a gente fala que os nossos atos falam mais que as nossas palavras. E que esses nossos atos, de fato, confirmem, né, o que a gente fala. Então, a primeira questão talvez é ter mais modelos para esses jovens, porque ficou quase que na moda, né? Então, assim, não quero mais, a gente separa, né? Eu quero mais ser feliz. E aí é um questionamento da terapia. O que é ser feliz para você? E tem uma coisa muito antiga que fala que o ser humano, quando ele se tornou insaciável, né? E quando a gente começou a ter sede de coisas novas, aí também tem um ponto de cisão, né? Então, assim, e falando como sexóloga, eu quero ter múltiplos orgasmos, eu quero conhecer o mundo, eu quero estar em todas as baladas. Talvez quando você escolheu ter uma família, formar uma família, ter filhos, você precisa ter a paciência, como a Rita fala. Tem que ter muita paciência, você tem que revelar e relevar, né? Então, assim, eu falo que não é nem eu entrar por um ouvido e sair pelo outro, nem passa pelo cérebro, entra por esse ouvido e sai por esse mesmo. Porque às vezes aquela pessoa te magoou, mas ela não queria falar, e um tom de humildade, às vezes de pedir desculpa. Me desculpa, olha, acho que hoje eu me alterei, né? Duas coisas talvez eu deixaria para esses jovens. Não faça para você, não faça para o outro, não é nem o que o outro, ou o que você. Não replique, assim, sabe essa coisa? Porque o jovem diz assim: deu um tapa, eu dou outro, gritou, vou gritar mais alto. Talvez o melhor seria abaixar o tom da voz, deixa as coisas esfriarem e depois volta a conversar sem TDR, amorosa. Amor uniu, né? E o que está acontecendo? Geralmente o que afasta é o oposto, né? Então, paciência, pensar lá na frente, parar de achar que a grama do vizinho é mais verde, ela pode ser vista mais verde, mas geralmente ela não é tão macia quanto a gente imagina. A gente tem essa mania, né, de achar que e principalmente eu falo que o Facebook é o falsebook, né? Você olha, a pessoa tá lá, eu te amo, coloca
uma mensagem gigante e não, às vezes não é nada daquilo, né? Então, na grande maioria das vezes, não é. A gente sabe que o dia a dia é uma coisa que automaticamente vai gerando um desconforto no casamento, porque vê de pijama, aí a porta do banheiro aberta, aí meu filho chamando. Quando o filho é pequeno, complica também, mas eu achei que um ponto importante é o que você falou, é o treinamento do dia a dia. Não esquecer que aquela pessoa existe, e se você tiver 10 segundos para dedicar, é importante. E uma coisa que eu vejo muito no meu relacionamento com meu esposo é a conversa. Quem me conhece sabe que a gente é assim. A gente conversa muito, a gente chega, conta o que fez no dia, o outro conta. Eu, principalmente, que falo muito, então falo mais do que ele. Mas isso é importante para mim, porque ele me ouve, ele torce, ele vibra com as coisas que eu passei pelo dia, e eu acho que e vice-versa. Isso eu acho que é válido para todos os casais, a gente ter um tempo e saber ouvir o outro e não só falar, 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 e também a gente contribui nessa parceria do dia a dia. Essas técnicas que eu li que você desenvolve, né, em relação à hipnose, em relação à fisioterapia, elas podem ser aplicadas assim, logo de imediato, o paciente chega no consultório, você faz uma conversa e você escolhe o que é melhor, qual o caminho que você vai estar seguindo, isso para o casal ser avaliado no primeiro momento, ou já chega a técnica tal, vamos fazer isso, ou cada caso diferencia. Eu gosto de falar que cada caso é um, mas tem uma sistemática, assim. Então, a terapia de casal é sempre, primeiro, acolher essa história, né? Não foge da anamnese. O casal, quando vem a primeira sessão, é muito pesada, porque vem descarregando o mundo. Eu uso bastante a hipnose individualmente. Uso bastante para aversão sexual, história de abuso, de violência, e eu faço de uma forma desdobrando. Quando a pessoa, a gente hipnotiza, a gente vai no lugar, na situação do trauma, e a gente vai trazendo essa pessoa de volta, colocando um curativo nessa alma. Não é só mostrar o abuso, a violência, mas já trazendo essa pessoa com uma nova ressignificação do que aconteceu. Eu acho a hipnose ela é extremamente poderosa. Eu faço hipnose clínica, não faço essas hipnoses de palco. Então, assim, toda vez que eu coloco é para uma abordagem de saúde, e a pessoa ela está sempre consciente, ela sempre lembra, e é sempre de uma forma para se ressignificar de uma forma positiva. Uso algumas terapias quânticas, quando as barras de Axis, PNL, algumas coisas de coaching, sempre também no ressignificar, sempre com afirmações também de dias melhores, de esperança, de otimismo. Vou muito para essa linha. Dentro das coisas todas que você trouxe, Rei, desse momento, e mesmo falando que às vezes, mesmo com a dificuldade que a gente vê ainda na saúde pública, eu tenho visto que cada vez mais, e até né, parabenizando aí, tem tido profissionais que têm trazido, se a gente for olhar anos atrás, não tinha acupuntura, né, como está tendo. Muitas vezes Práticas integrativas, isso, né? as práticas integrativas, e aí entra, né? Essas terapias todas, as práticas integrativas vieram para ficar, né? Muitas vezes um reiki ali que você faz enquanto você está conversando, que você está manipulando o braço. Temos portaria pelo SUS, né? Portaria de 2017, de introdução das práticas fitoterapia, reiki, homeopatia, já tinha acupuntura e até outras técnicas que você conhece. Muito bem pontuado, Leila. Leila, eu te interrompi. Diga. Não, eu ia falar que tem uma perguntinha. Eu estou voltando aqui, que eu tô pelo celular, então eu já estou vendo. Uma pergunta da Cíntia. A Cíntia, ela fala o seguinte, vamos lá, vamos tentar ver se eu consigo ler a pergunta. Em relação às redes sociais, o uso mais exagerado do celular, você acha que esses fatores têm interferido no relacionamento dos casais? Essa pergunta Sim. é óbvia. Eu acho que sim. Mas é ótima. Eu acho que o uso do celular antes da pandemia já atrapalhava.
eu acho que na pandemia as pessoas trabalhando em casa piorou, porque as pessoas, além do celular, deixam o computador ligado, coloca o WhatsApp lá, e se a pessoa está tendo alguma coisa fora da relação, isso está vindo à tona. Então, também o que colabora para as separações é o que ficava escondido, a pessoa mandava uma mensagem da rua, apagava o celular quando chegava em casa, e isso está dentro de casa. Então acho que está muito deselegante essa conduta, traição, sem a gente falar de moralismo. É só por esse cuidado, e também bastante cuidado. A gente sabe, como sexóloga, eu vejo que tem muitos homens que têm vício, é uma doença em pornografia. Bastante cuidado para não deixar o seu computador aberto. Às vezes a sua criança lá de 6 anos passa pela sala e vê uma cena que não precisava ver. Então acho que, falando de eletrônicos, tá pior sim, e a gente precisa preservar quem mora com a gente. Eu acho que a Cíntia tem razão em pontuar isso aí. É muito importante, a gente não tinha pensado, mas é um complicador, né? A Rita, ela só complementa a pergunta falando que as redes sociais, creio que entre casais, menos é mais. Ou seja, não precisamos publicar nossa vida. Entendo que até atrapalha. O que a doutora pensa sobre isso? Eu não sei se foi mais ou menos o que você já tinha respondido, Leila, mas se você quiser complementar. O que eu acho, Rita, eu vou te falar que eu uso muito a rede social para trabalho, né? E muitas vezes eu já fiz essa autorreflexão. Se eu não usasse tanto para trabalho, será que eu estaria em tantas redes sociais? Talvez não, talvez estaria muito pouco, mas eu vou falar que a rede social, ela tem hoje em dia uma função, entre aspas, social aí, de você falar com um familiar, né? Infelizmente, eu já soube de muita gente que faleceu pelo Facebook. A pessoa colocava lá, então você sabia e, né, mandava uma mensagem de meus sentimentos, ou alguma campanha de saúde, ou alguma campanha solidária. Então, a rede social, ela tem uma forma de trazer aproximação para quem está muito distante. Eu acho que, se for usado com bom senso, com parcimônia, e não perder tanto tempo se comparando com a vida do outro, ela aí tem uma função ok. Mas o muito cuidado, e aí a gente vai para um ponto da psicoterapia mesmo, Rê, porque eu vejo somente as mulheres adoecendo porque se comparam muito com a outra. Então a pessoa foi lá, sei lá, fez uma viagem tal, a pessoa fica já se condoendo por dentro. Não sei quem teve o, né? Então, assim, para de sofrer. Se a rede social está te trazendo num lugar de angústia, onde parece que o outro tem mais sucesso que você, marque uma terapia breve. É sensacional, resolve muito, porque a rede social talvez seja um lugar para você colocar alguma coisa, conversar com alguém, mas não é um lugar para você entrar nesta sua sombra. Com certeza. Leila, nós estamos acabando o nosso tempo. Nós tivemos um pico aí de mais de 30 pessoas online com a gente, entre saída e entrada, mais de 60 pessoas. Então, a gente tem um grande público que nos acompanhou. Fico muito feliz das pessoas estarem nos assistindo, estarem prestigiando a live hashtag Renata Rocha com você, já se preparando para a próxima, que vai ser sobre yoga, viu, Leila? Sobre yoga, nós vamos trazer uma professora de yoga que vai vir falar do yoga, principalmente agora no enfrentamento aí da fase Covid, essas técnicas que podem ajudar e que podem estar melhorando. Vai ser no sábado, às 15 horas. Bom, chegando agora no final, eu vou pedir primeiro para você fazer as suas considerações finais em relação ao tema da terapia de casal. E logo após, vou pedir para que você possa passar os seus contatos, para que as pessoas possam, as perguntas que a gente não conseguiu responder, vieram algumas perguntas para a minha equipe que está aqui comigo, tá? Nós estamos em 2 pessoas a mais pelo WhatsApp, mas eu não consegui responder todas, tem acho que umas 10 na fila, são perguntas muito complexas. Com o maior prazer. E levariam um pouco mais de tempo para você responder, então a gente teve que fazer uma triagem. Geralmente as perguntas ficam, às vezes, na própria live, então eu ia pedir para você depois acompanhar, se tiver alguma pergunta que você possa estar respondendo no próprio Facebook, ou se não, inbox, né? Sim. Porque dependendo da pergunta fica um pouco mais
restrita. E quem quiser também, você passar todos os seus contatos para que a gente possa estar encaminhando perguntas. Leila, então, suas considerações finais para que a gente possa fechar esse tema da terapia de casal. Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre uma honra a gente colaborar, né, com você que está nos assistindo. E, por favor, compartilhe essas lives, porque informação boa a gente passa para frente, né? Informação é uma coisa que não é para ficar com a gente, é para a gente distribuir, porque ela reverbera e volta, né? O universo é isso, volta para os nossos. Falando do tema terapia de casal, por favor, não vamos entrar na estatística do mundo da separação. Vamos entrar na vibração, porque o Brasil tem sido diferente do que a gente vê no noticiário. Eu acho que o Brasil tem sido maravilhoso, né, na solidariedade, né, em quantas coisas. Então, falando da terapia, se entendam, respirem fundo. Não é a hora da gente separar, não é a hora da gente discutir, não é a hora de brigar com sogra, com nora, com vizinha, com filho, né? Seja o mais delicado a cada amanhecer, agradeça pela vida, retribua sorrisos, seja mais carinhosa com quem está com você, quarentenado, porque com certeza desta forma a sua imunidade também vai melhorar. Com toda certeza. E os seus contatos, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para você segurar um minuto. A gente tem uma tradição na live que é passar o nome de um filme. E o filme dessa live é um filme bem conhecido, acho que algumas pessoas, eu gosto particularmente muito, porque eu dou muito risada, que é Como Perder um Homem em 10 Dias. Não sei se a doutora já assistiu, mas é um filme sensacional. muito interessante. Como Perder um Homem em 10 Dias. E agora eu gostaria de pedir os seus contatos para que as pessoas possam te achar. Eu não sei se você quer passar telefone ou endereço, eu sei que seu consultório é em São Paulo, mas qual é a maneira mais fácil da gente poder passar para os nossos internautas aí te acharem? Eu escrevi o WhatsApp que... Bloqueou a ligação, né? Bloqueou a fala. Peraí, gente, deixa eu chamar ela de novo. 45, 42. Provavelmente deve ter. Vamos lá. Ou ela apertou alguma coisa, ou pausou. Deixa eu aceitar novamente, aí a gente... Vamos novamente aqui. Vou voltar para ela aqui, tá, gente? Para ela passar os contatos, faltando só isso. Ela aceitando, a gente volta com as últimas... Oi, doutora, travou? Não sei o que aconteceu. Eu falei que eu deixei o WhatsApp, mas também tem um canal do YouTube, né? youtube.com/. Você passou o número do WhatsApp? Eu passei escrito, né? Que é onde as pessoas agendam e onde eu consigo responder rápido, mas tem YouTube, Lela Monteiro, né? Lela H. Monteiro, do mesmo homônimo tem o site, lelamonteiro.com.br. Aqui no Facebook, Lela Monteiro, tem a fanpage fisioterapia.Lela Monteiro. L-E-L-A-H, né? L-E-L-A-H. É isso. Isso. E no Instagram também, Lela Monteiro Oficial. Lela Monteiro Oficial. As pessoas me acham, se der uma gugada lá, sexóloga da Rádio Globo, enfim, tem bastante coisa escrita, vídeo, mensagem. Um extenso currículo, né, doutora? Você atende, Leila, também online, que eu sei, atualmente está por conta da fase, e no consultório que fica aí na região, é próximo, né, em São Paulo, acho que qual é o bairro? Pertinho do metrô Barra Funda, perto do metrô Barra Funda. Barra Funda. Leila, são muitas perguntas que vieram agora mais pelo WhatsApp, entrou pessoas novas e a gente não vai conseguir continuar, porque nosso tempo se esgotou. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, dizer que sempre é uma honra para mim. A gente já é amiga há muitos anos, nos conhecemos, acho que na casa da Lilian, e depois, por sermos fisioterapeutas, continuamos, passamos pelo conselho juntas, e a gente percebe que a sua bandeira é a mesma que a minha. Nós somos pessoas que nós torcemos pelos homens e pelas mulheres, não só pelas mulheres, porque a gente quer ver o ser humano como um todo bem. Eu acredito muito em pessoas como você para mudar o país. Acredito que a cidade de São Paulo também precisa de pessoas como você. Então, espero que você
sabe o que eu estou te falando, que você continue para frente com esse ideal das políticas públicas, de ajudar as pessoas, porque é o que você sabe fazer de melhor. Você é uma profissional de sucesso, uma profissional que eu respeito muito e agradeço por ter participado da minha terceira live, que é uma novidade, live hashtag Renata Rocha com você. E convido você e todo mundo que está assistindo para sábado, às 3 horas da tarde, a nossa próxima live, a nossa convidada vai falar sobre yoga, sábado às 3 horas da tarde, tá bom? Muito obrigada, doutora. Até mais. E eu vou finalizar com vocês com a frase que eu sempre termino a nossa live com uma frase, né? Há muitas razões para duvidar, e só uma para crer. Carlos Drummond de Andrade. Então, que a Que gente lindo. possa acreditar nessa única esperança que a gente tem de que o país vai sair. Não desanime, desligue televisão, pare de escutar notícia ruim e vamos ter fé, vamos voltar nas nossas atividades, usando máscara, fazendo os nossos cuidados de higiene, a lavagem das mãos, o uso do álcool, o distanciamento. É importante quem não pode, que é grupo de risco, que fique em casa, e aquele que precisa trabalhar, que possa continuar para ganhar o seu salário e continuar recebendo, ganhar o seu ganha-pão, tá bom? Muito obrigado. Um abraço para você, Leila, um abraço para todo mundo e até a próxima, gente. Sábado, 3 horas. Tchau, tchau, Leila. Obrigada.